Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e peço que você clique no link na descrição que se refere a um bacharel em teologia e também meu telefone caso você queira aprender um pouco de grego ou crítica textual. Mas estamos junto aí. O vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca de um assunto bem interessante. Interpretação. O que é interpretar? É você pegar uma informação que lhe é dada através de uma escrita, de um poema ou até de uma música e você interpretar aquilo. Interessante que se a gente pegar, eu tenho uma música muito que eu gosto muito do Cazuza, uma música que eu gosto muito do Cazuza, que é uma música chamada Cobaias de Deus. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Essa é uma música que o Cazuza fez. Acho que tá no álbum Burguesia dele, né? Pô, eu acho essa música interessantíssima. E eu nunca tinha compreendido ela. Até ouvir ela e olhar nos comentários, tinha um cara explicar que cobaias de Deus, quando o Cazuza está se referindo a Deus ali, ele não está se referindo ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus cristão ao qual todos nós nos referimos. Mas ele está se referindo às enfermeiras e os médicos. Há um Deus de saia, cagando e andando. Mãe, eu tô com medo. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Aí eu falei, nossa, velho, peraí. Definição: um Deus de saia, maquiavélico, cagando e andando. Agora imagine você doente, né? Porque o Cazuza escreveu essa música doente quando ele estava passando pelo final da AIDS, né? Pouco tempo. E ele lida com isso. Ele tá lá sendo internado, passando por talvez vômitos, outros problemas que algumas pessoas passam a ter, né? Devido aos remédios. E ele olhando e observando as enfermeiras agindo. Não estou dizendo que as enfermeiras são cruéis ou isso, aquilo. Mas ele na posição que ele se encontrava, né? Uma outra questão muito interessante é a música 29 do Renato Russo, do Legião Urbana. A música 29 é uma música muito interessante também, que eu até agora não entendi. Eu achei que quando ele falava 29 ele estava se referindo a 29 de idade, mas não. Foi um período em que me parece que ele passou 29 dias num lugar por causa de alcoolismo, né? Aí ele coloca... perdi 20 em 29 amizades por conta de uma pedra em minhas mãos. Me embriaguei morrendo 29 vezes. Estou aprendendo a viver sem você. E assim, nem vou cantar o resto da música porque não quero judiar muito de vocês. Na voz dele é excelente, mas na minha... E quando eu entendi, quando a pessoa expressou um pouquinho o contexto da música, pô, cara, iluminou, né? Tanto na música Cobaias de Deus, quando eu imaginei, quando eu vi a pessoa que escreveu, colocou, olha, essa música ele escreveu no momento que ele estava doente e tal, e eu entendi que o Deus ali não é o Cobaias de Deus, do Deus verdadeiro, é sim o cobaia das enfermeiras, o cobaia dos médicos, porque o período em que ele viveu, cara, era complicado. Era complicado, tinha acabado de estourar esse negócio de AIDS e por aí vai. Então eu até imaginei, cara, imagina se ele grava um clipe ele cantando, né, e vendo as enfermeiras, nossa, seria algo fenomenal, cara. Mesmo que, me desculpe, né, mas ele expressando a dor, essa música é uma música dele expressando a dor, o medo dele concernente a isso. E coisas que só os poetas conseguem fazer, né, de certa forma. E depois, quando eu vi essa música 29, fazia muito tempo, cara, acho que desde meus 16 anos de idade que eu não ouvia 29. Só que agora, como eu completei 29 agora, 1º de janeiro, eu falei, tá aqui, entendi. E a música 29 não se refere à idade, mas se refere a outra coisa. Eu falei, caraca, mano. E o que acontece? Se pra interpretar, se pra gente entender o contexto de duas músicas da década de 80 e da década de 90,
né, 29 e Cobaias de Deus, pra gente entender essas duas músicas, cara, que fazem parte da cultura. Eu escutava, cara, escutei por muitos anos, né, escutei por muitos anos, e eu não entendia o porquê ou como elas foram escritas. Aí eu faço a pergunta pra você. E esses documentos aqui que a gente chama de Bíblia Sagrada, como a gente lida com eles? Sabe? Imagine a complexidade, as faltas de equivalentes para explicar. Né? Tava até lendo o livro aqui, o Grande Ospor, né, Inspirar Hermenêutica, e ele fala assim, tem um provérbio que fala no fundo de uma uma pedra numa funda. Tá dizendo o quê? Que você lançar a sabedoria, alguma coisa assim, ela vai ser lançada como uma pedra. Se a gente fosse utilizar algo mais moderno, a sabedoria pro tolo é a mesma coisa que uma bala numa arma. Você atira ela para cima e se perde, né? Então imagine, cara, para entender isso, para entender os salmos. Imagine o cara pegar um salmo e ele vê a palavra santuário, só que ele acha que santuário é a igreja, quando na verdade o santuário era o tabernáculo estabelecido por Deus lá em Êxodo. Era o templo construído por Salomão. Aí você olha para o salmista escrevendo o seu salmo, e ele menciona a justiça e o santuário. Então, existem pontos que só vão ser explicados, só vão ser compreendidos se você tiver um contexto histórico. E talvez até assim a gente ainda tenha dificuldades para compreender certas coisas. O que significa colocar brasas vivas na cabeça dos seus inimigos? Explica para mim o que é isso. Ou às vezes a gente pensa assim que Jesus estava lá na festa de Caná, né, João, no texto de João, e a mãe dele vem falar com ele, ele dá um puxão de orelha na mãe dele. Você fala, nossa, mas Jesus foi grosso. Jesus não era grosso. Não, era só um jeito dele falar. Era um jeito de se conversar naquela época. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em um determinado momento histórico. Então é um negócio muito interessante. Questões muito interessantes. E é isso. Agora, esse é o esforço que tem que ser exigido de nós. Buscar o contexto histórico, buscar compreender. Porque a gente entender certas poesias, certos escritos, só vão fazer sentido se a gente conhecer um pouco da história. Me lembro de estar fazendo um trabalho de história e me apresentou o quadro de Mona Lisa. Pô, pra mim Mona Lisa nunca significou grande coisa. Porém, quando eu estudei um pouquinho mais da história do quadro Mona Lisa, eu passei a olhar e ter sentimentos, pô, olhar e falar, caraca, hein, velho, o bagulho é feroz mesmo, hein. Bichão era o bichão mesmo, cara. Não sou artista, mas eu falei, o cara que desenhou era bichão mesmo. E assim vai, né? O livro Os Lusíadas de Luís de Camões, se você ler hoje, você não vai entender muita coisa. Só que quando você estuda o pano de fundo histórico da mentalidade do português, da mentalidade das dificuldades que era uma navegação, saber que Luís de Camões passou por um naufrágio, né? Por isso que nós temos temos os Lusíadas. Você começa a entender, falar, caraca, velho, o cara era um gênio, entendeu? E a gente passa a respeitar. Então, o pano de fundo histórico, o pano de fundo contextual, ele dá muita ênfase ao entendimento de um texto, né? E retomo de uma música que eu sempre gostei, mas que nunca fez tanto sentido para mim, hoje passa a fazer mais sentido devido a um pouco de conhecimento que eu adquiri, né? Algumas músicas que não faziam sentido nenhum também para mim, que era aquela música do Capital que ele canta assim: os carros serão gasolina e óleo diesel por toda a plataforma, Quando eu vi ele contando a história de como essa música chegou, como ela chegou, eu falei, pô, legal, cara. E veja, são coisas que a gente escuta no rádio. Você escuta no rádio, você já escutou essa música no rádio. Você já escutou. Em algum momento você já deve ter escutado Cobaias de Deus. Não são uma das músicas mais famosas do Legião, do Cazuza. 29 não é uma das músicas mais conhecidas do Legião. Só que, se você ouvir despreparado, não vai fazer sentido algum. A mesma coisa é se você ler um texto bíblico
totalmente despreparado, se você ler um texto bíblico totalmente despreparado, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai entender. Ou você vai chegar a uma conclusão exatamente oposta daquilo que ele estava dizendo. Porque Cazuza não estava se referindo a Deus de maneira nenhuma. Ele estava se referindo aos enfermeiros e os médicos. Coisa que... Então espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor. Se você quer aprender mais coisas, se você quer aprender a interpretar a Bíblia de maneira correta, na descrição do vídeo aqui vai ter um bacharel em teologia. Peço que você curta, se inscreva e tamo junto no campo de batalha. E lembre-se, nós as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus.